O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Onde podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós conheceis e conhecereis também o meu Pai, desde agora o conhecereis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: Mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai, que permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim? Acreditai ao menos por causa destas obras? Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. Queridos irmãos e irmãs, eu gosto de um princípio muito básico da pedagogia. E esse princípio é a repetição, porque por meio da repetição nós conseguimos assimilar o conhecimento e conseguimos também transmitir. E o interessante da palavra de Deus que o Novo Testamento é constituído a partir disso. É interessante quando o apóstolo Pedro vai pregar sobre o Senhor, ele vai dizer que o Senhor é a pedra angular. Para quem não sabe, numa construção que se fecha em arco, a pedra angular é aquela que é colocada por último, onde dá o equilíbrio para que o arco não possa ruir. O interessante disso é que por que demonstrar o Senhor ser esta pedra angular? Esta imagem já está colocada no Salmo 118. É interessante no sentido que é no Senhor que nós devemos colocar a nossa fé. No Senhor que encontramos a esperança. E por que o Senhor vai dizer ali a Tomé e a Filipe? Tomé, ele pergunta para onde o Senhor vai. E o Senhor vai dizer: para onde eu vou, você conhece o caminho. Filipe vai dizer: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso já nos basta. É interessante que nós vamos ver que este evangelho é após a última ceia do Senhor, quando Judas trai o Senhor, quando Pedro nega o Senhor. Aí nós vamos ver, que qual a temática aqui? É que o Senhor está se despedindo. Aí vocês vão dizer: mas na liturgia nós não celebramos o 5º domingo da Páscoa? Gente, a palavra de Deus é viva e atuante. Nós recorremos a esses textos para que nós possamos perceber qual a finalidade das obras de Deus. E o interessante é que o Senhor fala das obras de Deus. O interessante é que o Senhor não nos deixa desesperançados, não deixa os seus discípulos abatidos. Aqui o Senhor vai dizer: acredita-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acredita ao menos por causa destas mesmas obras. Aí o Senhor completa: em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas. Queridos irmãos, muitas das vezes nós olhamos o mundo e dizemos: este mundo está perdido. Este mundo está perdido porque falta amor. Este mundo está perdido porque falta que nós possamos reconhecer Cristo no outro. Justo.
Quando eu falo isso, às vezes eu assumo esta palavra para mim. Às vezes eu deixo de reconhecer Cristo no irmão. E aí que está, se torna tudo tão difícil. Gente, a pessoa que peca, tudo bem, pode não ser um testemunho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo, mas é Cristo que está nele. Porque muitas das vezes nós achamos que um irmão é pedra de tropeço para a nossa vida? Porque nós não sabemos perdoar. Se não sabemos perdoar, também não sabemos amar. Gente, quantas pessoas que nós dizemos que amamos, nós decepcionamos tanto na nossa vida? A começar nós que somos filhos, quantas vezes não decepcionamos as nossas mães? É claro, né? Hoje nós temos a compreensão delas. Hoje muitas mulheres também são mães e percebem, né, como é difícil a maternidade. Mas aí está, Deus sempre permite que nós possamos fazer de novo o caminho. É interessante que eu falava da pedagogia, por que fazer de novo o caminho? Pedagogo, né, era considerado o escravo, que levava o filho do Senhor para a lição. E o pedagogo, ele ouvia a lição, né, que era transmitida para o filho do Senhor. O interessante é que nas idas e vindas, ele repetia para o filho do Senhor aquele ensinamento. Tanto dele repetir, que o filho aprendia como ele próprio. Interessante a gente perceber, queridos irmãos, que nada é o acaso. Se nós não percebermos que Deus nos permite errar para que depois nós possamos acertar, nós devemos ver até nos nossos erros um grande aprendizado. E até mesmo nós podemos dizer, queridos irmãos, quantos discípulos não decepcionaram o Senhor? Tomé pergunta para onde o Senhor vai. Filipe pede para que o Senhor possa mostrar ao Pai, e isso já basta. Gente, se o Senhor tivesse ressentimento com aqueles que estavam tão próximos dele, a sua missão não teria sido concluída. O Senhor poderia não querer se entregar à morte. O Senhor poderia não ter ressuscitado. Mas, queridos irmãos, nós devemos considerar que os planos de Deus são maiores que nossos próprios planos. Então, cabe que nós possamos fazer uma grande reflexão em nossa vida. Nesse período que estamos vivendo, que é muito difícil mesmo, isolar socialmente, obedecer às orientações governamentais. Mas aí está, queridos irmãos, do outro lado, está aqueles mais fragilizados. Pessoas que nós amamos, pessoas que nós devemos ter consideração. E até mesmo, né, nós podemos dizer, uma mulher que quer muito exercer a maternidade, por que abre mão num período desse? Não, nós devemos apoiar. E às vezes nós ficamos cuidando o outro como se pudéssemos colocar numa redoma de vidro. Gente, Deus não colocou os seus numa redoma de vidro, permitiu que eles pudessem se decepcionar, permitiu que eles pudessem também se alegrar com a sua presença. E o interessante é que nós possamos ver na ressurreição do Senhor esta grande esperança. A morte não foi a última palavra. O Senhor ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida nele. E nós podemos ver isso. O Senhor vai dizer, antes de acontecer tudo, antes dele sofrer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, nós devemos ter esta perspectiva, queridos irmãos. Esta perspectiva que os planos de Deus não falham. Por mais difícil que possam ser os planos de Deus para a nossa vida, nós que estamos passando tantos problemas, por mais difícil que possa ser suportar tudo isso, até mesmo a convivência familiar em nossa casa, nós devemos suportar com fé. Nós devemos acreditar que a esperança nunca decepciona. E até mesmo, queridos irmãos, possamos rezar mais, que possamos rezar não só por aqueles que têm consideração a nossa oração, até por aqueles que não creem. Por quê? Porque o desafio também é para nós. Se nós dobramos os nossos joelhos, se a nossa oração é ouvida por Deus, creamos que a conversão daquele que amamos acontecerá. Quantas mães não rezam pelos seus filhos? Quantas mães não rezam também por aqueles que passaram na sua vida
e elas têm consideração materna para as pessoas, que nós possamos sempre pedir ao Senhor e possa nos mostrar a direção. E a direção é o próprio Senhor que demonstra aquilo que os discípulos devem esperar dele. Devem esperar que ele seja o caminho, devem esperar que ele seja a verdade, devem esperar que ele seja a vida. Vamos em pé, vamos professar.